Manhã de quarta-feira, hoje dia 4 de fevereiro de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos, amados irmãos, a mais um momento da palavra. Vocês que estão chegando agora, se inscrevendo, já são inscritos, sejam bem-vindos. Bem-vindos no amor de Cristo Jesus. Continue fazendo teus comentários e também compartilhando as mensagens com os demais. Aqui é vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, sempre desejando aos irmãos o melhor. Nós não estamos aqui, irmãos, porque alguém nos obriga a estar aqui, ou porque temos algum outro interesse financeiro ou coisa semelhante. Nunca pense isso de nós. Nós estamos aqui, irmãos, porque fomos comprados com o sangue de Cristo também e precisamos também dar crédito, continuar dando crédito à chamada dele nas nossas vidas, para ser um anunciador das boas novas. Todos podem ser, não porque temos uma sigla de pastor, de presbítero, um ancião ou coisa semelhante. Não, é porque nós somos irmãos e precisamos que você, meu irmão, e minha irmã, seja avivado e despertado também. Sejam bem-vindos, muito agradecido a Deus pela vida dos irmãos, que tem compartilhado e também feito seus comentários. Não tem como nós agradar a todos, é impossível, mas queremos fazer o possível para nós agradar o nosso querido Deus. E que o nosso nome, irmãos, desapareça, mas que apareça o nome do nosso Salvador, daquele que nos amou tanto, sendo nós ainda pecadores. Deu a vida por nós, nos resgatou. Amém. Você que está abatido, porque está doente, porque está fraco na fé, desviou do caminho, não está mais congregando em lugar nenhum, é um desigrejado. Tome uma decisão hoje e procura andar junto com os teus irmãos, servir ao Senhor com alegria. O profeta Abacuque, no seu livro, quando ele começou a oração no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, no versículo 2 ele já estava orando, ele disse: ouvi a tua palavra e temi. O Senhor tinha falado com ele nos 2 primeiros capítulos do seu livro sobre a situação, o que estava para acontecer contra Israel. Ele disse: ouvi a tua palavra e temi. E ele pede agora para o Senhor: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e faze-a conhecida ou a notifica. Faze-a conhecida. Abacuque sabia da situação que estava sujeito eles passarem. E ele chegou a dizer nessa oração, nos versículos seguintes, no final da sua oração, que podia acabar tudo. Podia ser, não ter mais nada, o que comer, o que beber. Todavia ele disse ao Senhor: eu me alegrarei em ti, ou me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós também sabemos, irmãos, o que está para vir. O que nós já passamos, o que tudo aconteceu, e sabemos o que está para vir. Nós precisamos e temos uma promessa que Abacuque nunca conheceu, nunca falou, na volta do Senhor Jesus. Depois de Abacuque, ele já veio, deu a vida, o Senhor Jesus veio, deu a vida por nós, ressuscitou, deixou conosco o seu Espírito e a qualquer momento ele vai voltar. Você está esperando ele? Ele vai voltar a qualquer momento. E para isso nós precisamos manter, irmãos, uma vida de obediência a ele. Fala-se muito em avivamento, fala-se muito. E tem muitas coisas que se é chamado de avivamento hoje porque tem muito barulho.
coisas diferentes, criações diferentes no meio do povo chamado cristão. E tem alguém que embarca nesse carro e anda, porque pensa que esse é o avivamento. O avivamento, irmãos, começa com a obediência à palavra do Senhor. Você ser sujeito à palavra. Buscar o poder no Espírito. A Esther vai saudar os irmãos e logo vou estar lendo outra palavra e nós vamos prosseguindo aqui. Mais uma vez, saúdo a todos os queridos irmãos na gloriosa paz do Senhor. Agradeço muito pelas orações, mas nós também oramos por todos, tanto aqueles que escrevem os seus comentários, tem uns que alegra, outros que entristece pela dor que os irmãos sentem. Mas oramos por todos em geral que nos ouvem. Irmãos, aqui Abacuque, onde foi lido, a obediência à palavra de Deus é o princípio do avivamento. É a obediência à palavra. O avivamento até é fácil de vir. Nós receber, ser avivados, mas mais difícil é nós conservar o avivamento. Por isso que ele disse, notifica no meio dos anos, quer dizer que lá para frente continue esse avivamento. E é o que nós precisamos, irmãos. E o avivamento vem pelo ouvir a palavra. E quem é o maior responsável para entregar a palavra ao povo? É aquele que ocupa o lugar sagrado, o altar santo da igreja. O pastor da igreja, ele tem que pregar a palavra como Deus manda ele pregar, porque do contrário, a igreja vai ficando um altar de cinza, nada mais. Mas nós queremos ser avivados até o fim, até o fim. Que assim seja, meus irmãos. A responsabilidade nossa não é só com as coisas daqui. Seria muito fácil você pregar mensagens de prosperidade, de curas divinas e tantas coisas mais. Se envolvendo só com o povo aqui, você se torna até muito querido deles. Muito querido do povo. Eles são capazes de entregar tudo para você. Mas pregar santificação, o avivamento, aguardando o glorioso dia da volta do Senhor. Não são muitos que querem ouvir. O Senhor continua curando os enfermos. Eu sou testemunha, a Esther é testemunha disso. Ele continua libertando o pecador, abençoando as famílias. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos aprender cada dia com o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta que ele escreveu à igreja que estava em na primeira carta que ele escreveu à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 16. Olhem que receita, eu vou ler todo e depois vou comentar um pouquinho. Regozijai-vos sempre. Versículo 16. 17. Orai sem cessar. Em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Versículo 19. Não extingais o Espírito, não apague o Espírito que está em você. Versículo 20. Não desprezeis as profecias. Versículo de número 21. Examinai tudo e retende o bem. Olhe bem, peça o discernimento do Senhor para você não ser enganado nesse mundo, nesse meio em que nós estamos vivendo. Versículo de número 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. De toda a aparência do mal. Versículo de número 21. Escutem bem este versículo. Versículo 23 agora, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente
conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O profeta Isaías, ele na visão do capítulo 6 do seu livro, ele ouviu os serafins voando de um lado para outro, serafins que ele nunca tinha visto e nunca imaginou que eram assim, com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E aqueles gritavam, eles falavam alto, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, por 3 vezes. E aqui o Senhor diz para nós santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Tem muita gente que se esquece de santificar o corpo. O corpo pode andar de qualquer jeito, pode estar em qualquer lugar, pode usar o que ele imagina usar. Não, meu irmão, pode frequentar qualquer ambiente que não tem problema. Não, você tem que santificar também o teu corpo para o Senhor. E ele diz, eu repito o versículo 23 desse capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito. Ele começou pelo espírito. Todo o vosso espírito e alma, abstratos, nós não podemos tocar, mas tem a palavra de Deus que ela separa a alma do espírito. Ela faz essa cirurgia para o homem entender quem é Deus. E diz, e alma, corpo e corpo sejam plenamente, tudo, plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus, nosso Salvador. Não, irmãos, o ápice desta mensagem do Evangelho, o fim de tudo, é a vinda do Senhor, é a volta do Senhor. Se não tivesse esse problema de nós estar preparado e fosse de qualquer jeito, a gente não precisava nem pregar mais. A gente já sabia tudo e pronto. Meu irmão, avivamento. Eu me alegro aqui quando alguém diz, orem por mim que eu quero receber o batismo do Espírito Santo. Isso é tão lindo, é tão maravilhoso, tão glorioso. Eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor. Então, meu amado irmão, eu creio que deu para entender. Nossos minutos aqui são 14, 15 minutos. Mas louvo a Deus, porque a palavra do Senhor é muito clara. Então, olhe bem, santifique espírito, alma e corpo, plenamente tudo. Nós precisamos viver esse avivamento. Repito, avivamento não é barulho. Avivamento não são inovações que nós vimos por aí inventadas pelos homens. Não, o avivamento vem com a igreja desde Jerusalém. Cruzou todas as fronteiras e chegou até nós. O verdadeiro avivamento do Espírito. Procure ser cheio do Espírito Santo. Oramos agora, querido Jesus. Sim, Pai amado. Nós te louvamos Senhor, pela oportunidade de conhecer um pouco. Ouvimos a tua voz aí. Assim, Pai, da tua palavra, pois nós queremos aprender cada dia mais. Ajuda os nossos irmãos, Pai. Nós estamos aqui por causa deles. Sim, Pai. Precisamos cuidar em nós e deles também, anunciando o teu nome. Passando para eles, Pai, a palavra do avivamento, do despertamento, da santificação, de uma vida plena perante Ti. Querido Espírito Santo, aleluia.
Ajuda os meus irmãos e irmãs em toda a terra, e onde eles estiverem nos ouvindo. Os enfermos, visita eles, curando eles. Os que estão nos hospitais, os que estão, Senhor, tristes e abatidos, sem esperança nesse mundo. Faz alguma coisa por eles, Pai, nesse dia. É o pedido do teu servo e da tua serva, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, na santa paz de Cristo Jesus. Tenham um abençoado dia.